Muito bem. Tá dando para assistir aí? Para ver o compartilhamento? Tá certinho, dá para ver sim. Então tá bom. Então vamos lá, é o Daniel capítulo 2, tem muita coisa no PowerPoint que eu vou... Tem muita coisa de informação boa no PowerPoint, mas eu vou também explicar algumas coisas fora do PowerPoint para vocês entenderem um pouco mais sobre esse capítulo aí importante de Daniel. Quero agradecer a vocês que chegaram a tempo, que estão aí conosco. Quero agradecer também você que escolheu estar no meu canal aí, vendo esse vídeo. Você pode estar vendo, compartilhando com seus amigos, e que Deus possa abençoar você nessa noite, conhecendo um pouco mais sobre Deus e como Ele tem o domínio da história e do tempo, né? Em Daniel capítulo 2, versículo 21, nós vemos esse versículo. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. E nesse capítulo aqui a gente vai ver a situação de Daniel recebendo a revelação de um sonho que não era dele, era do rei Nabucodonosor. Esse evento aqui, como nós estamos numa sequência, esse evento ele ocorre no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. E esse momento é por volta do ano 603, indo para o ano 602 a.C. Ele acontece depois de acabados 3 anos de estudo de Daniel. Como vocês viram no capítulo 1, Daniel ele ficou estudando 3 anos sobre as matérias ali necessárias para ser uma pessoa ali que assistisse diante do rei na Babilônia. Então ele conheceu o misticismo ali, a religião, conheceu a matemática, a astronomia, conheceu muitas coisas com respeito aos ensinos da Babilônia, inclusive ali a questão do acadiano, das línguas utilizadas na Babilônia. E em Daniel capítulo 2, versículo 1, eu vou abrir a Bíblia aqui, eu não sei se você está com a sua Bíblia aí, mas você pode participar também, abrindo sua Bíblia. Daniel capítulo 2, versículo 1. Nós vemos o seguinte lá. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então nós vemos aqui que Nabucodonosor, né? Nesse momento ele tem um sonho, e nesse sonho ele fica muito perturbado. Em Daniel capítulo 2, versículo 3, fala: Disse-lhe o rei, tive um sonho para saber, está perturbado o meu espírito. Então o que nós vemos? Ele acaba de ter um sonho impressionante, tinha certeza que aquele sonho tinha um significado importante, e o pior de tudo é que depois dele acordar, ele não lembrava mais de nada. Tá? Então, nesse momento em que ele não lembrava de nada, ele procurou algumas alternativas para saber esse sonho. Inclusive, essa palavra ali que tem a ver com a perturbação que ele está, no hebraico, ela tem uma raiz, o significado de uma raiz aí dessa palavra, que é titpaem, é bater dos passos. Então, esse daí, o bater dos passos, era como o coração de Nabucodonosor estava. Né? Estava o coração acelerado, querendo saber o que Deus tinha mostrado para ele no sonho. E aqui a gente entra num paradoxo, né? Porque, assim, Nabucodonosor ele recebeu o sonho, mas como ele sabia que teve um sonho, né? Se ele esqueceu e não lembrava desse sonho. Então, no versículo 1, quando fala teve sonho, na verdade, a palavra ali está no plural. E significa que ele teve vários sonhos sobre a mesma coisa. Ele não conseguia lembrar do sonho, mas sabia que o sonho ele era importante.
E por que ele esqueceu? Existe uma questão psicológica, né, que eu vou falar agora, e depois você vai ver que tem uma questão também divina, nessa questão dele esquecer, de ter essa amnésia, esse apagão naquele momento. Então, psicologicamente falando, quando a gente passa por um momento muito tenso, quando a pessoa está apavorada, ela sofre um apagão mental. E ela não consegue lembrar das coisas. Possivelmente, foi um sonho muito chocante para ele. Então, ele chama as pessoas que ele considerava pessoas místicas, pessoas que tinham contato com o além. Então, ele chama lá os magos, os encantadores, feiticeiros, os caldeus, para que declarassem os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E daí ele dá uma sentença para eles. Ele fala, uma coisa é certa, se vocês não fizerem eu saber do sonho e a sua interpretação, eu vou detonar com vocês. E no Oriente era assim. Se eles não seguissem o que o rei pedisse, era uma prática constante o rei acabar com eles, despedaçar a casa deles. Né? Aqui fala, vou fazer a casa de vocês um monturo. E a recompensa, se eles soubessem o sonho, ele daria grandes dádivas, prêmios, né? Se declarar o sonho e a interpretação. Tanto para Nabucodonosor como para as pessoas que estavam ali com Nabucodonosor, os místicos, os sonhos não eram algo ordinário, tá? Que você tem todo dia. Ah, tive um sonho hoje. Tá? O sonho ele era envolto numa crença de que o sonho era uma comunicação direta dos deuses aos seres humanos. Então, quando a pessoa tinha um sonho, especialmente um sonho aí, como ele teve, ele percebia que era algo diferente. Não era um sonho normal. Mas, rotineiramente, eles acreditavam que os sonhos eram dados pelos deuses. E se um homem não consegue lembrar do seu sonho, a tradição oriental ela dizia que o Deus dele estava zangado com ele. E por isso a preocupação em saber o sonho e a interpretação desse sonho. Era costume dos místicos na época fazer algumas observações sobre a natureza, inclusive os sonhos, as estrelas, por exemplo, que eles gostavam muito da astrologia. Eles olhavam tudo isso para predizer o futuro. Porém, tudo isso era envolvido em superstição. Então, ali, Nabucodonosor ele desafia os poderes ocultos e místicos que esses homens eles tinham. E ele fala, se vocês não disserem aí o sonho e a interpretação desse sonho, vocês são mentirosos. As palavras que vocês dizem são palavras perversas. Ele percebeu ali em momentos que os sábios, as pessoas místicas ali do seu reino, eles estavam procurando um momento para descobrir esse sonho. Queriam ganhar tempo, né? E aí ele faz esse desafio. Nabucodonosor ele desmascara essas superstições e crenças mentirosas deles, né? O rei somente acreditaria na interpretação dos místicos se o sonho pudesse ser revelado. Isso é uma afronta aos poderes sobrenaturais que os magos, encantadores e feiticeiros possivelmente diziam ter. Porque essas pessoas, na compreensão do povo, eram os que tinham maior contato com os deuses deles. E se essas pessoas que eram referência não conseguissem interpretar e saber, na verdade, saber interpretar o sonho, eles seriam farsantes. E era impossível desvendar esse sonho, né? Tanto no versículo 4 quanto no versículo 7, você vê que eles são insistentes em perguntar qual que é o sonho. Né? Impossibilitados, ameaçados de morte, acusados de serem mentirosos, os caldeus eles formularam uma resposta ao rei. E eles disseram lá em Daniel, no capítulo 2, no versículo 10, responderam os caldeus da presença do rei e disseram,
Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Então, eles já se afastam dessa ideia de que poderia ser revelado a eles qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de segredo passado ali no sonho, né? Eles podiam interpretar, mas não podiam saber o sonho, né? Essa é a ideia. Eles falam, a coisa que o rei exige é muito difícil, ninguém pode revelar, senão os deuses. E eles já começam a dizer que existe uma separação entre os deuses e os homens. Então a reação aí de Nabucodonosor é realmente explodir de raiva, é se enfurecer, ordenar que matem todos os sábios ali da Babilônia. E o problema é que, apesar daqueles sábios que foram levados lá, ou foram chamados, ou tiveram a disponibilidade de ir lá, eles eram uma parte de um todo de sábios. E nesse grupo de sábios, né, a sentença ela foi generalizada. Então tinha sábios que não estavam lá, os quais iriam receber a sentença de morte, a condenação do rei. E eles nem sabiam do decreto que estava acontecendo. Dentre esses sábios, estava Ananias, estava Misael, estava Azarias, e inclusive Daniel. E nós vemos a surpresa de Daniel ao receber a mensagem, no versículo 15. Por que é tão severo o mandado do rei? Daí o Arioque explicou o caso de Daniel. Tinham algumas pessoas, alguns sábios, considerados sábios, que eles mal estavam sabendo da situação que estava acontecendo. Então Daniel ele faz um pedido ao rei. Ele foi ter com o rei e pediu ao rei um tempo para entender o que estava acontecendo, um tempo para orar a Deus, recorrer a Deus. Então foi Daniel ter com o rei, ele pediu que designasse um tempo para revelar o sonho e a interpretação. E ele faz um pedido também aos amigos. Ele chega na casa dele e pede aos seus companheiros para que rogassem misericórdia a Deus, para que não morressem como o resto dos sábios da Babilônia, se não recebessem assim o sonho e a interpretação. E no versículo 19, nós vemos que o sonho é revelado. O mistério é revelado a Daniel. E aqui fala sobre o Deus do céu, um Deus que não fica isolado, um Deus que intervém na história, um Deus que revela os segredos. Você vê que em contrapartida, os sábios falam assim, não, os deuses é quem sabem, os deuses não revelam a nós, tá? Não temos contato com os deuses para saber o sonho, mas muito pelo contrário, Daniel ele roga a Deus, e esse Deus é um Deus presente, um Deus que intervém na história, e um Deus que faz saber esse sonho. E aí Deus salva Daniel, seus amigos e também o restante dos sábios. Olha só que bênção, que graça Deus deu, né? E seu amor pelos sábios mostrou que eles se achavam mortalmente errados. Então Deus teve piedade, misericórdia dos sábios da Babilônia. Na verdade, essas ideias que eles tinham místicas, né, de astrologia e tudo mais, eram ideias enganosas. Inclusive Isaías 47, versículo 13 e 14, mostra isso. E aqueles que pensavam que não haveria nada que pudesse revelar o sonho, descobriram nas palavras de Daniel que há um Deus no céu que revela os mistérios. Então, eles chegam à presença de Nabucodonosor com esse mistério desvendado. Daniel pede para Arioque, que era o chefe da guarda, que não matasse os sábios.
e também que introduzisse a Daniel na presença do rei. Arioque depressa colocou perante o rei, e este admirado lhe disse: podes tu fazer saber o sonho e a sua interpretação? E aqui a gente começa a ver como Daniel é um homem humilde. Ele não mostra para o rei orgulho, ele não mostra para o rei superioridade, ele mostra incapacidade humana, é isso que ele mostra, Daniel 2, versículo 27. E ele fala assim: o mistério que o rei exige, nem encantador, nem mago, nem astrólogo podem revelar ao rei. Ninguém pode. Somente Deus. E o mistério é revelado ali. Deus é o dono do tempo. Deus faz saber ali a Nabucodonosor o que ia acontecer. Fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Exclusivamente aquele que é dono do tempo pode predizer o futuro. Ele sabe o fim desde o começo, ele sabe todas as coisas, e por isso ele predisse o futuro em si. E daí ele diz: aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. E aqui a gente começa a ver a confiança de Daniel em contrapartida à insegurança de Nabucodonosor. Olha a confiança e humildade do profeta. Mas há um Deus do céu, qual revela mistérios. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os seres viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. E a insegurança do rei, né? O rei, quando ele teve esse sonho, que foi um sonho perturbador a ele estava pensando algumas coisas no seu leito. Então, quando Nabucodonosor ele deita, Deus sabe o que está passando na cabeça dele. E Deus revela o que vai acontecer com respeito a essa insegurança que ele tem. Tá? Que é a respeito do reino, o reino dele. Então você vê, Deus ele não revela somente a interpretação, não revela o sonho somente, mas revela até o que está passando na cabeça de Nabucodonosor. Daí fala lá: surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Olha a insegurança de Nabucodonosor a respeito do futuro. O monarca confiava em si mesmo, sustentava seu poder, por isso preocupava com o futuro incerto. E a confiança e humildade de Daniel, né? Ele chega a Nabucodonosor mostrando que tem uma confiança em Deus. E ali começa a ser revelado o sonho. O sonho e a interpretação. Então, o sonho ele se refere a uma estátua. Daniel capítulo 2, versículo 31 a 35, fala sobre essa estátua. Essa estátua era bonita? Era uma estátua pequena? Como que ela era? Ali o texto diz que era uma estátua imensa. Uma estátua de extraordinário esplendor. E diz que a aparência dessa estátua era uma aparência terrível. E Deus se revela a esse rei pagão por uma figura que ele conhecia muito bem. Ele era um rei idólatra, tinha muitos deuses. E ali a adoração dos deuses era através de imagens. Era muito utilizada na adoração pública algumas dessas imagens de forma grandiosa, né? E olha só a composição dessa estátua. Tá? Então você tem uma composição aqui. A cabeça era do quê? Fino ouro. O peito e os braços eram do quê? De prata. O ventre e os quadris de bronze. As pernas eram feitas de ferro. Os pés em parte de ferro e em parte de barro. É isso que é relatado no versículo 32 e 33. E aqui você percebe 4 minerais. 4 minerais em ordem decrescente. Então você tem a cabeça de ouro, minerais sólidos, tá? Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze
e perna de ferro. Minerais sólidos você vê aqui, puros, né? Você vê 4. E normalmente o número 4, ele se refere na Bíblia às dimensões da Terra, tá? Os 4 cantos da Terra. Sobre as dimensões da Terra é referido o número 4 aqui. Então, a gente começa a entender que tem a ver com a questão do mundo em si, tá? Da realidade física do mundo. Então, nós vemos o primeiro reino aqui, né? Nós vemos todos os reinos aqui representados na estátua, né? Então, o ouro, né? Prata, bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. E existe um último elemento aqui, que é essa pedra cortada, sem auxílio de mãos, que feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Todos aqueles minerais se fizeram como palha na ilha no estio. Ou seja, o vento passa, leva todos eles, exterminou essa estátua, que era grandiosa. Então você vê aqui, esse é o sonho, a gente está vendo o sonho aqui. Nós vamos passar já já para a interpretação. A pedra que feriu a estátua se tornou em uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho e a sua interpretação diremos ao rei. E agora a gente vai passar para a interpretação, tá? Então, o sonho é de uma estátua. Estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. E nós vemos que vem uma pedra cortada sem auxílio de mãos, de maneira sobrenatural, bate nos pés da estátua, e essa estátua é esmiuçada. Muito bem. Aqui fala o seguinte, ó. Tu, ó rei, é a interpretação. Daniel falando a Nabucodonosor. Tu, ó rei, é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és cabeça de ouro. Popularmente falando, a Babilônia era uma cidade, era um local em que havia muito ouro em suas construções. Inclusive, é a cidade conhecida, mais conhecida aí, pelo seu ouro. Inclusive, Jeremias, capítulo 51, versículo 7, refere-se à Babilônia como sendo uma taça de ouro. E esse título que Daniel fala, Nabucodonosor, você é rei de reis, é o título oficial do rei da Babilônia. E ele converge essa ideia da cabeça de ouro sendo o reino da Babilônia. É muito interessante que aqui fala, cujas mãos foram entregues os filhos do homem. O Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória a você, Nabucodonosor. Não foi Nabucodonosor que pelo seu ímpeto, seu poder, sua mente brilhante, sua estratégia, dominou ali aquela área e virou rei. Foi porque o Deus do céu deu esse domínio a ele. E quando fala o Deus do céu deu esse domínio a ele, conferiu a ele o reino, o poder e a glória, nós lembramos de Gênesis. Adão e Eva ali, principalmente Adão, né? Em que Deus fala, olha, você tem o domínio aqui sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves. Então você vê essa referência aqui, adâmica, tá? Deus conferindo poder. O poder não provém dele, é Deus que confere. É uma concessão divina. Então aqui nós vemos a primeira parte da estátua, que é a cabeça de ouro, simbolizando a Babilônia. Depois de ti, se levantará um outro reino inferior ao teu. Eu não sei se vocês sabem, mas Babilônia teve um período de tempo, né? Então Babilônia teria um fim, consequentemente. Você vê que foi no ano 603 que isso foi dito,
Então, ainda estava no início do reinado de Nabucodonosor. Deus já falou que o reino ia cair muito antes, né, dele cair. Então, vamos dizer, foi no ano 603, a Babilônia durou do ano 605, que foi o início ali, até o ano 539, quando ela perde o seu domínio. Então, o reino inferior que vem depois é a Medopérsia. A Medopérsia que é conhecida, né, pelo domínio de Ciro. Ciro foi o principal rei ali da Medopérsia. Na verdade, Ciro, ele era medo. Ele era um rei medo. Se eu não me engano, o vô dele chamava Astíages. E esse vô dele, ele viu algo diferenciado em Ciro. Ele viu que ele não era ao nascer, não era normal. Ele era diferente. Ele tinha alguma coisa diferente. Tá? E esse vô, vendo isso do neto, ele falou assim, ó, vou matar meu neto, que eu quero perpetuar no poder. Tá? Porque na minha mente, eu imagino que meu neto vai me destruir, me matar, tomar o reino de mim. Então, esse rei da Média, ele manda um soldado matar Ciro. E esse soldado vai lá nos confins da Média matar o menino. E quando ele vai matar o menino, ele ouve uma mulher chorando. Essa mulher era uma mulher persa. E essa mulher chorando tinha perdido o seu filho. Sabe o que o soldado fez? Trocou o morto pelo vivo. Deu o vivo para a mulher, pegou o morto, tirou o sangue do morto, levou o sangue até o vô de Ciro, criou o menino, a mulher criou o menino. Esse menino já em tenridade já demonstrava liderança. Ele, se não obedecesse, ele fazia obedecer na marra. Tá? E ele no final ali dessa trama, ele se encontrou com o vô. Ele venceu o vô em batalha. E ele coligou a Média e a Pérsia. Por isso que o reino chama Medo-Persa. Tá? Por causa dessa situação aqui. Ele era Medo, ele era da linhagem dos Medos. Só que foi criado na Pérsia. Matou o vô, dominou o reino do vô e coligou os dois reinos à Medo-Pérsia. Apesar da larga abrangência geográfica, esse reino da Medo-Pérsia, ele é considerado inferior ao reino da Babilônia, porque o reino da Babilônia, ele era um reino mais complexo, mais avançado, e culturalmente tinha mais cultura que o reino da Medo-Pérsia. Esse reino da Medo-Pérsia ele durou de 539 a.C. a 531. E após ele veio o reino de bronze. Esse reino de bronze, na sequência do livro de história, se você pegar um livro de história, você percebe que existe essa sequência. Você tem o reino da Babilônia, quem domina a Babilônia é a Medo-Pérsia, e quem vence a Medo-Pérsia, né, é a Grécia. No reinado ali de Dario III, o último reinado ali da Medo-Pérsia, no ano 331, ele perde o reinado, né? A Grécia domina ali. E é interessante algumas coisas que fazem relação entre a Grécia e o bronze. Eu não sei se você sabia, mas Pissamético, que era um faraó, ele estava querendo se vingar ali da Medo-Pérsia, porque aconteceu um conflito grande entre a Medo-Pérsia e o reino dele do Egito. E ele foi até um oráculo, o oráculo de Latona, querendo saber se haveria uma vingança dele contra a Medo-Pérsia.
E sabe o que esse oráculo falou? Os homens de bronze, eles vão dar conta disso. E a armadura da Grécia, ela era feita de cobre, de bronze, desculpe, de bronze. Era diferente da vestimenta usada pela Medopérsia, né? A Medopérsia usava vestimentas leves na batalha. Já a Grécia, ela utilizava armadura de bronze. E aqui nós vemos a referência ao bronze. Olha como a profecia, ela é maravilhosa e mostra coisas muito antes de acontecer. O reino da Grécia, ele dura do ano 331 ao ano 168. E aí, no ano 168, existe ali a tomada da Grécia por Roma, que é o quarto reino sucessivo. Amigos, para nós, amigos e amigas, para nós olhar esse texto, interpretar esse texto, fica fácil. Porque a história já se passou. Nós conseguimos olhar para trás e ver o que aconteceu. Mas isso daqui é tudo profecia. Para Daniel era tudo muito obscuro. Para Nabucodonosor também, mas eles ficaram sabendo que iria haver uma sucessão de reinos após a Babilônia. E o quarto reino é o reino de ferro, que simboliza o reino de Roma. E após o reino de Roma, né? Roma foi um dos reinos que mais durou cerca de 500 anos. E Roma foi substituída pelos reinos bárbaros. Na verdade, Odacro, comandante germânico, ele destruiu o último imperador romano. E aí nós começamos aí o último momento dessa estátua, o último momento dos reinos mundanos, tá? Dos reinos do mundo. E aqui nós vamos ler o texto aqui, Daniel capítulo 2, versículo 41 a 43. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram, em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra, o reino será frágil. Existem alguns significados dessa composição heterogênea entre ferro e barro. Tá? Então, por exemplo, o ferro já é um reino que já está ali existente, né? Que é o reino romano. O que nós vemos é que o barro ele começa a interpenetrar no ferro que é antigo. Tá? Então, o ferro já estava lá, o barro começa a entrar, penetrar no ferro. E existem alguns significados. Aqui nós vemos a questão de ser forte e frágil, ou seja, tem uma composição heterogênea. Isso significa que países diferentes iriam se formar ali do Reino Romano, tá? Países mais fortes, nações mais fracas. Tá? Até então, a gente percebe que os reinos eles são mostrados com minerais sólidos. Então, você vê lá o ouro, a prata, né? O bronze, o ferro. Mas nesse momento aqui, entra um material que não é um material sólido, um material puro, que é o barro. E o barro, sabe que ele evoca o barro? Ainda mais com essa relação com o oleiro que é feito. Isaías 64, versículo 8, fala, né? Sobre essa questão de Deus nos moldar, nós somos barro. Deus fez Adão do barro. Então, esse barro aqui,
ele dá uma conotação religiosa para esse último reino. Então é uma mistura de romanismo com religião. E é interessante que os rabinos, né, os rabinos judeus, eles consideram, tem um consenso sobre esses 4 reinos. Tá? Os passados aí, que são Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, eles têm um consenso sobre isso. Tá? A interpretação deles é a mesma que a maioria tem. Tá? E é interessante também que eles fazem uma relação dos pés de ferro e barro, né, com Roma e Edom, que é um inimigo de Israel. A maioria dos judeus, ela entende o cristianismo como sendo, de certa forma, uma religião que era órfã, virou estatal, e a partir do momento que virou estatal, se transformou no inimigo de Israel. E aí você começa a ver a situação das cruzadas, entre outras situações aí. E a maioria dos judeus tem essa noção de que esse barro misturado com ferro tem a ver com o cristianismo. Tá? Tem a ver com a religião cristã. Tá bom? E o que nós percebemos? Esses 2 componentes aí dos pés, eles tentam se misturar. Eles tentam criar uma liga, mas eles não conseguem. Existiram muitas tentativas do pé de barro ali, né? Pé de ferro e barro, tentar se misturar, tentar se fortalecer, mas eles não conseguiram. Eram casamentos na antiguidade, né? Tentando se unir para se transformar em poderes mais fortes, unir para não serem destruídos, né? E essa tentativa de se unir para não ser destruído é uma tentativa também que nós percebemos que acontece na época da Torre de Babel. Na época da Torre de Babel, eles se uniram com medo de que fossem destruídos por um novo dilúvio. E aí construíram a Torre de Babel. Se uniram para ir contra Deus. E o mundo, no fim, ele também vai se unir para não ser destruído. Vão existir várias tentativas para alcançar a unidade, mas não vão conseguir. Tá? Então você tem um exemplo disso, né? A ONU, a OTAN, né? Você vê o Mercosul, você vê os movimentos ecumênicos, políticos, tentando se unir para não ser destruído. E é o que vai acontecer no tempo do fim. Quem sabe aí uma nova ordem mundial, uma tentativa de, né, implementação de algo a nível mundial, tentar se unir, tentarão se misturar, como o barro de lodo e o ferro tentam se misturar, não vão conseguir, né, se misturar propriamente, mas vão tentar se misturar de várias formas, né? E essa tentativa de se misturar é uma tentativa de não ser destruído em si. Então, nós vamos para o outro componente aqui, que é o reino de Deus. Tá? Mas os dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como visto que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Então nós percebemos aqui que existe um elemento diferente. E esse elemento é uma pedra. A pedra que era usada para construir altares a Deus.
A pedra que é usada para fazer as tábuas dos 10 mandamentos. As pedras que eram usadas para construir o templo. Você sabia que a fabricação de instrumentos de pedra eram proibidos na Bíblia? Lá em Êxodo 20, versículo 25, era proibido fazer instrumentos de pedra, porque existia essa ideia de facilmente manipular a pedra e transformar a pedra num ídolo, que era algo totalmente que Deus abominava, né? Em Levítico 26, versículo 1, diz. E aqui nós vemos a dimensão divina da pedra. A pedra, ela se refere a Deus. A pedra, ela se refere a uma dimensão divina. A pedra também é referência ao Messias. E aí nós vemos o reino de Deus. E a comprovação histórica aí da sequência que nós vimos, né? Reino da Babilônia, acontecendo aí. 612 nós vemos Nabopolassar começando ali a invadir alguns países, iniciando o reino da Babilônia. E nós vemos também a queda. Quando estava no auge do poder, o profeta já havia falado que ia cair. E realmente caiu. O profeta Jeremias disse que cairia e não mais se levantaria, não seria mais habitada. E cumpriu-se essa profecia, né? A conquista ali pelos persas, Ciro em 539, mostrou que Deus estava certo, que a profecia se cumpriria. E é interessante que Ciro ele é profetizado 150 anos antes dele existir. 150 anos antes de Ciro aparecer na história, ele já era profetizado no livro de Isaías, que ia aparecer e iria dominar a Babilônia. Medopérsia, você vê aí a duração da Medopérsia. Ciro em 550 venceu totalmente os medos. Né? Já contei um pouquinho da história para vocês. Em 539 conquistou a Babilônia, libertou os judeus do cativeiro, permitindo o regresso à Palestina. E Dario III, chamado também de Xerxes, nas suas falidas tentativas de conquistar a Grécia, perdeu para Alexandre o Grande, que conquistou ali um vasto território da Pérsia e muito mais, né? Ali, Alexandre o Grande conquistou um território que ia até da Grécia até a Índia, território enorme, em pouco tempo ainda, né? Então, a Grécia ali, você vê a inauguração do Reino da Grécia, houve a queda na Batalha de Pídina, o Império Romano dominou o mundo helenístico, tirou o poder dos reis gregos, e o Reino de Roma aí, esse reino poderoso, né, que dominou um grande período de tempo, a queda do Reino Romano, você vê as tribos bárbaras invadindo o Império Romano que estava falido, tá? A queda ali do Império Romano pelas 10 tribos bárbaras, ela começou com uma crise financeira muito grande, problemas acontecendo ali no Império Romano, teve também a vinda dos hunos, né, que fizeram os bárbaros migrarem. Então, você tem toda essa situação na história acontecendo. Os 10 impérios que invadiram, né, ali Roma, foram os saxões, que são os ingleses, os francos, que deram origem aos franceses, os germanos, os alemães, os burgúndios, que são os suíços, os lombardos, os italianos, os visigodos, que são os espanhóis, os suevos, que são os portugueses, os vândalos, os norte-africanos, sul da Espanha, os ostrogodos, que formaram ali, que nós conhecemos hoje como Áustria, e os eros, que eram do sul da Itália. E o reino dividido é a última parte da estátua, é o que nós vemos hoje, uma Europa totalmente dividida, um mundo dividido, né? E quem que é essa pedra sobrenatural? Como nós falamos, a pedra é Cristo, e quando ele vier, ele vai deixar essa estátua
em pedaços, esmiuçará. E aqui é uma referência clara, essa pedra é uma referência clara à volta de Jesus e o reino de Deus e que eles estão próximos. Quando vier, Mateus 25, 31 a 34 e 41, fala, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, né? Os da direita, ele falará, entrai na posse do reino, e os da esquerda, malditos, vão para o fogo eterno, né? São destruídos. O reino de Deus ele virá para destruir os reinos do mundo e instituir um reino de paz, amor e felicidade. O futuro é certo. Nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino, está dito lá em Daniel capítulo 2, versículo 44 e 45, que jamais será destruído, que subsistirá para sempre. E olha só que interessante, o futuro das nações foi revelado a Daniel e comprovado pela história. A profecia foi revelada há mais de 2.600 anos atrás e vem mostrar que o reino de Deus está próximo e o futuro é certo. Tá? Então, algumas lições dadas a Nabucodonosor, que Deus é o dono da história, Deus é o dono da terra, Deus é o Senhor é o único Deus. E Nabucodonosor ele reflete sobre essa situação. Ao receber esse sonho, ele reflete sobre isso. Só que aqui muitas vezes a gente entende essa confissão aqui de Nabucodonosor como um tipo de conversão. Só que na verdade não foi isso que aconteceu. Tá? Aqui nós vemos aqui falando que vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos reis, revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Na verdade, essas atribuições que ele dá ao Deus de Daniel, na verdade, ele está atribuindo o que é do Deus dele, essa forma de falar Senhor dos reis, ele está se referindo ao Deus dele. Ou seja, falando assim, Daniel, o nosso Deus é o mesmo. É esse Deus aqui que revela os mistérios. Na verdade, aqui não existe uma conversão. Nabucodonosor ele não quer se entregar a Deus, ele quer continuar servindo ao Deus dele, ele não se arrepende das coisas que ele ali estava imaginando, o poderio dele, ele não se entrega a Deus, né? E Deus ele faz saber ao rei que Daniel era um poderoso homem, né? Nós vemos que Nabucodonosor ele ofereceu ali ofertas, manjares, perfumes, deu presentes, colocou ele como governador de toda a província da Babilônia, fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia, ele permaneceu na corte do rei, e, na verdade, o relacionamento com Daniel melhorou, ele respeitou Daniel, né? Daniel estava sob pena de morte, agora ele estava sendo colocado em um lugar privilegiado no reino. Não somente Daniel, mas os seus próprios amigos, eles foram beneficiados por Nabucodonosor, mas a gente não percebe a conversão de Nabucodonosor nesse texto aqui. Tá? Então, o que nós percebemos em Daniel capítulo 2? Que Deus tem misericórdia, que Deus ouve as suas orações, protege as pessoas da morte, Deus é eterno, dono da sabedoria e do poder, Deus revela os segredos da sabedoria aos seus filhos, e também aos que não são também. Deus citará um reino que acabará com toda opressão e injustiça dos reinos terrestres. Deus é o único Senhor, abomina qualquer tipo de adoração que não seja exclusivamente a Ele. Na verdade, a pedra batendo nos pés da estátua, batendo numa estátua que era algo que tinha um sentido religioso para Nabucodonosor, tem um porquê. Deus está revelando que Ele é o único Deus. Tá? Por causa toda aquela idolatria que os ídolos eram colocados ali, né?
E Deus é dono do tempo. Aqui nós temos os versículos ali que se referem a isso, tá? Então saiba, Deus cuida da sua vida, Deus cuida da nossa história, você pode confiar nele, você pode entregar a sua vida a ele, que ele vai comandar direitinho a sua vida e vai te levar para um lugar especial, vai dar a você a oportunidade de entrar no reino, né? Tem uma pergunta do Júlio aqui com respeito às duas bestas do Apocalipse. Na verdade, as duas bestas são uma revelação mais clara também sobre esse momento, tá? Dos pés, tá bom? Mas estão em conjunto, tá? Estão ali sendo revelados ali nos pés de ferro e barro. Porque, na verdade, os pés de ferro e barro é o tempo do fim. É o tempo que nós vivemos. E esses poderes das duas bestas, elas vão influenciar também nessa união mundial, nessa tentativa de união mundial da religião com os aspectos políticos, para, de certa forma, não serem destruídos. Tá? Porque o final dos tempos vai ser algo muito tenso, um tempo de muita angústia. Então, eles vão ter um papel fundamental nessa união do mundo, tanto em aspecto político quanto em aspecto religioso. Na verdade, a gente está vendo que existem tentativas já de unir o mundo, uma liderança global, né? A gente falou da ONU aqui, mas existem tentativas de unir de várias outras formas o mundo. Então, mas isso também não vai impedir de Jesus voltar e estabelecer o reino dele. O homem pode, nas suas técnicas, nas suas estratégias, tentar fazer o reino dele se manter. Mas, no final das contas, vai ser destruído apesar das tentativas do homem em se colocar acima de Deus, tá? Então, coloque Deus na sua vida, coloque Deus em primeiro lugar na sua história, que ele vai cuidar muito bem de você, inclusive nesses tempos finais do mundo, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Vou fazer uma oração aqui e vou finalizar esse encontro aqui, tá? Quero agradecer a presença de vocês aqui. Deixa eu ver quem está aqui conosco. Agradecer a presença de vocês que perduraram aí até o fim, conseguiram perdurar até o fim. Obrigado à disposição de vocês. Quero agradecer o Ari tá aí, a Celinha tá aí. Obrigado, viu, por vocês estarem conosco. A Edilane, o Gabriel tá aí, né, Gabriel? Beleza. O Júlio, a Leiva. Que bom ver você aí, Leiva. Conseguiu, hein? Pensei que você ia ficar de fora da igreja hoje, mas você venceu. Quero agradecer ao Lisomar, o Paulo, o Sadraque, o Atanael que estão aqui. Eu acho que teve mais pessoas que passaram, né? Mas eu quero agradecer vocês que ficaram até o final, tá bom? Domingo que vem, nós vamos ter mais. Tá? Domingo nós vamos falar de Daniel, capítulo 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês adentrem mais no livro de Daniel, compreendam mais. Nós vamos passar essas profecias aqui. Vamos continuar falando sobre profecias aos domingos. E eu conto com a sua participação. Chame seus amigos, chame os parentes para participar conosco, tá bom? O Du, eu vi o Du ali também, tá? Bom estar aí com você. Vou fazer uma oração com vocês aqui e a gente já finaliza já. Senhor nosso Deus, graças damos a Ti, Senhor, por esse momento aqui, que o Senhor possa estar abençoando cada um dos seus filhos que tem presenciado esse momento da história. Os salve, Senhor, os dê conforto a eles, dê forças a eles para enfrentar esse momento difícil. Nós estamos entre um chute dessa estátua e uma pedrada. Que nós possamos estar do lado de Cristo Jesus, do lado da pedra, do lado de Deus, do lado do Espírito Santo, do lado do céu, e que não estejamos vinculados com esse mundo.
mas estejamos pensando nas coisas espirituais, pensando na salvação, olhando para o céu, aguardando a nossa redenção que já é próxima. Isso é que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Até mais aí, viu? Deus abençoe. Quarta-feira tem também. Sábado tem aula sobre teologia. E domingo nós estamos de novo com o Daniel aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Bem, forte abraço. Abraço. Tchau, tchau.